Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista desta quarta-feira. Hoje é dia 4, né? Dia 4 de outubro de 2023. A gente está por aqui para trazer muita informação nesse nosso primeiro vídeo de esporte, de futebol para você também que está ligado sempre aí com a gente aqui no nosso canal. Já te peço logo de primeira para você deixar aí o seu like, né, mais conhecido como curtida também, para você não deixar para o final e acabar esquecendo. Tem um espacinho aqui de comentários para você comentar também sobre os nossos vídeos, dar sua opinião aí sobre as nossas informações que estamos sempre trazendo para vocês aqui no nosso canal. Belezinha? Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, né? Vai lá, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar aí que tem vídeo novo aqui no canal. Sempre que postarmos, o YouTube vai te avisar. Compartilhe também esse nosso vídeo com seus amigos, a sua família e nos seus grupos das suas redes sociais. Belezinha? Dito isso, muita informação para você que está ligado com a gente. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. Ontem a segunda rodada aí da Liga dos Campeões da Europa, da fase de grupos, né? Da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid venceu, rapaz. Venceu o campeão Napoli, o campeão italiano Napoli, jogando na Itália. É o Real Madrid. O Vini Júnior voltou a marcar gols, né, rapaz? Depois da contusão, o Vini Júnior volta e marca aí o seu primeiro gol nesta temporada de Liga dos Campeões da Europa. A gente traz os detalhes desse confronto e também dos demais confrontos da Liga dos Campeões da Europa. E vamos dar uma passada, evidentemente, nos jogos que acontecem nesta quarta-feira de tarde de quarta-feira de Liga dos Campeões da Europa. A gente vai trazer para vocês que estão ligados sempre com a gente. Claro, vamos falar de Libertadores da América, eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana para o Fortaleza. O Fortaleza está na decisão da Copa Sul-Americana 2023, eliminando o Timão, eliminando o Corinthians. E a gente traz detalhes já já para você que está ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Traremos também Verratti desbanca, né? Artilheiros. Brilha longe de casa e vive no Vasco sua maior aventura. E o Corinthians, que está fora da Copa Sul-Americana, o presidente do Duílio admite responsabilidade e fala pela primeira vez sobre erros no Corinthians. Abre aspas, escolhas ruins, fecha aspas. E o Davidson, rapaz, Davidson revela sonho em jogar no Boca Juniors. Abre aspas, se La Bombonera gritasse meu nome, choraria, fecha aspas. E ainda o São Paulo, Lucas diz que tem muita chance de ficar no São Paulo em 2024. Endrick do Palmeiras fica perto de bater meta de venda ao Real Madrid e outro bônus milionário ao Palmeiras. Muita informação, também traremos sobre o Flamengo que recebe o Cindy Tite para assumir o time ainda esse ano. É o Tite que fechando aí com o rubro-negro carioca. Essas informações e um pouco mais. Falaremos também de Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada foi aberta ontem e a gente traz detalhes também da Série B do Campeonato Brasileiro já já. Segura aí que eu volto daqui a pouquinho. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas
marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para trazer notícia, informação. A gente fala já já de Copa Sul-Americana, a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana e também é a festa do torcedor do Fortaleza, rapaz. Que bacana, que legal esse trabalho que o Fortaleza faz, né? Bacana demais, rapaz. Parabéns aí ao Fortaleza pela classificação, que não é fácil não, rapaz. Não é fácil você chegar numa final de Copa Sul-Americana. A gente tem que ser realista, o Fortaleza não é um gigante do futebol brasileiro, né? Mas vem fazendo aí trabalhos melhores do que muitos gigantes que existem no futebol brasileiro, né? Chegou na final da Copa Sul-Americana. Se o Fortaleza ganhar a Copa Sul-Americana, por exemplo, o Fortaleza chega a mais uma Libertadores da América. Ele pode disputar a fase de grupos aí de mais uma Libertadores da América, porque o Fortaleza já disputou, né? Nessa boa fase aí dos últimos tempos do Fortaleza, a Libertadores da América. E agora pode ser campeão e assim, de forma inédita, né? Ainda não tivemos ainda um time do Nordeste campeão do Campeonato Sul-Americano. Então o Fortaleza pode ser o primeiro aí a ganhar um título sul-americano na história do futebol nordestino, né? Vamos colocar assim, né? Traremos também o confronto entre Internacional e Fluminense, né? Já já os detalhes desse confronto, saber já já dos dois times, como se prepararam, como vão aí para esse confronto de logo mais, que decide quem vai para a final, né? Hoje conheceremos aí o primeiro finalista da Taça Libertadores da América. Como já sabemos, será um brasileiro. Internacional, evidentemente, ou Fluminense. Ou Inter ou Fluminense, né? Porque os dois brasileiros se enfrentam e um vai acabar matando o outro. Mas é assunto para já já. Já já também a gente fala de Série B do Brasileirão. Mas agora a gente fala de Vasco da Gama, porque o Verratti, que realmente vestiu a camisa do Vasco, não sentiu, né? Mesmo chegando, quando ele chegou aqui, quando ele foi contratado, o Vasco estava na última colocação do Campeonato Brasileiro. Ele já chegou na sua primeira partida, já fez gol, né? Já fez gol com a camisa do Vasco. Verratti desbanca artilheiros, brilha longe de casa e vive no Vasco sua maior aventura. Gente, vou contar para vocês, antes de continuar lendo aqui, Verratti se profissionalizou, sabe com quantos anos? 21 anos. 21 anos. Um dos rostos aí da reação, né? Do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, com 7 gols em 9 jogos. Já deixou aí para trás nomes como Gabigol, Yuri Alberto e Pedro na artilharia do Brasileirão. Pablo Verratti não levou tempo para adaptar-se depois de ser contratado no último dia da janela de transferências, numa negociação que precisou ser feita às pressas. Foi tudo tão rápido que ele mal conseguiu despedir-se dos seus pais. Reinaldo Verratti
é um homem contido. Então foi Alejandro quem interrompeu por meia hora aí a viagem para Bariloche em comemoração às bodas de esmeralda do casal para conversar com a reportagem do GE. Eles estavam em Santo Domingo, um pequeno povoado com menos de 2.000 habitantes na província de Las Colônias, em Santa Fé, quando receberam a mensagem do filho, abre aspas, estou indo e não volto mais. Percorreram contra o relógio os quase 400 quilômetros até Córdoba, para o adeus, ali mesmo no saguão do aeroporto. Que bacana, hein, cara? Que bacana. Não foi algo conversado, admitiu Ali, mãe de Pablo Verrete, né? Ele já havia me dito que se surgisse uma equipe de fora, ele ia pensar muito bem. Mas quando mandou a mensagem, nós conseguimos correr para dar só um abraço e não o vi mais. Foi assim, disse aí a mãe do artilheiro vascaíno. Aos 34 anos e destaque do Belgrano da Argentina, Verrete tinha conversas avançadas para defender o América Mineiro, mas o Vasco atravessou o negócio e entrou firme na disputa em 30 de julho, um domingo. 3 dias depois, na quarta-feira, ele viajou para o Rio de Janeiro. Como havia pouco tempo para as burocracias, com a janela prestes a fechar, Vasco e Belgrano optaram pelo empréstimo com obrigação de compra, um modelo mais simples e ágil de negócio. A meta estipulada no contrato era simbólica, um gol. Ou seja, Verrete precisou de 16 minutos em campo na estreia contra o Grêmio na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando marcou o gol da vitória por 1-0 para obrigar o clube a comprá-lo. Ele já assinou em definitivo o contrato válido até a metade de 2025. Caso participe de 60% dos jogos no segundo ano de vínculo, a renovação por mais 6 meses será automática. O gol de Verrete contra o Grêmio foi o primeiro do Vasco em São Januário neste Brasileirão e rendeu o primeiro ponto conquistado pela equipe no estádio. De certa forma, foi também o resultado que deu início à reação. Depois disso, o time engatou numa sequência de bons resultados e chegou a sair momentaneamente da zona de rebaixamento. Na comemoração, o atacante cobriu um dos olhos como um pirata, referência ao ex-clube que defendeu por quase 5 anos e do qual saiu apressadamente. A exemplo do que ocorreu com os pais, sem conseguir dizer o adeus apropriado. No Belgrano, Pablo atingiu um sentido de pertencimento muito grande. Os torcedores gostam muito dele, é um ídolo. Ele não somente fez muitos gols, mas mostrou o caminho para que o clube pudesse crescer. Contou Hernan Bernadello, ex-companheiro de time, amigo e atualmente empresário do atacante vascaíno. Hernan acha que, como os torcedores do Vasco pareciam ter gostado, ele seguiu comemorando dessa forma. Alguns gols mais tarde, a moda definitivamente pegou, sobretudo entre os mais jovens. Com apenas 2 meses de clube, Pablo Verrete virou uma referência. Pois é, rapaz, estou vendo aqui fotos, né? Dos garotos da base do Vasco, né? Da base do Vasco, comemorando o gol com a mãozinha. Com a mãozinha de pirata, assim. Cara, como é bacana isso, né? Futebol, o lado bom do futebol é isso, né? Sua maior aventura, apaixonado por futebol desde pequeno, Pablo, no início, não era como os outros meninos que sonhavam em jogar em gigantes como River Plate ou Boca Juniors. Para isso, teria que sair de Santiago Domingo, onde cresceu e viveu a maior parte da vida, algo que o assustava. Ele não queria jogar futebol em outros lugares. Dizia, abre aspas, não vou porque quero ficar com minha família e meus amigos, fecha aspas. Não queria porque queria estar na sua casa, no seu povoado. Lembrou Alejandra, que mora até hoje no pequeno vilarejo. Eu dizia sempre, abre aspas, Pablo, existe outro mundo, fecha aspas, né? Eita, história bacana demais desse menino, hein?
Filho de um caminhoneiro e de uma professora de educação física, Pablo teve infância humilde na província de Santa Fé. Sempre jogou bola, tinha carona dos pais ou de conhecidos quando havia jogo em outros lugares, mas virar jogador de futebol não era a primeira opção. Com o exemplo da irmã mais velha, a Guilhermina, que formou-se em arquitetura, ele ingressou na Faculdade de Ciências Contábeis, depois Educação Física. Não completou nenhuma nem outra. Pablo então tomou a difícil decisão de sair de casa para tentar ser jogador. Ele ama o futebol, ama tanto que decidiu deixar o seu povo, sua família, seus costumes, explica a mãe do artilheiro. Imagina, nós vivemos em uma cidadezinha de uma praça e 5 quarteirões, 2.000 pessoas, e ele largou toda a sua vida por essa bola que ele ama, acrescentou. Velho para os padrões da bola, sem formação em divisões de base de clube algum, Pablo custou para receber uma oportunidade. Conseguiu no Vila San Carlos, time da terceira divisão, quando já tinha 21 anos, perto de completar 22. Os pais, orgulhosos, pegaram a estrada numa viagem de aproximadamente 5h30 para acompanhar o filho na assinatura do primeiro contrato profissional, mas sofreram um acidente brutal na estrada e ficaram com as vidas por um fio. Pois é, rapaz, o automóvel em que estavam chocou-se de frente com uma carreta e ambos sofreram sequelas graves. Reinaldo fraturou o quadril, o joelho, perdeu o intestino e passou a usar prótese em uma das pernas. Precisou aposentar-se por invalidez. No caso de Alejandra, o rosto foi a região mais atingida. O impacto praticamente arrancou o seu maxilar inferior. Eles passaram por inúmeras cirurgias e cumpriram um processo de reabilitação que durou 4 anos antes de voltarem a ter uma vida normal. Pablo cogitou esquecer a carreira de jogador e juntar-se à irmã no cuidado com os pais, mas foi convencido do contrário e começou sua peregrinação por equipes de divisões inferiores. Abre aspas, o início foi muito dramático, fecha aspas, resume Alejandra. Pois é, os primeiros anos aí deram longe, né, dos holofotes, sem qualquer destaque. O atacante chegou a defender Ginásio de La Plata e Colón, clubes maiores que disputam a primeira divisão, mas teve passagens apagadas. O jogo virou somente a partir de 2019, quando vestiu a camisa aí do Instituto Atlético Central Córdoba e marcou 15 gols em 23 partidas. Em seguida, transferiu-se para o rival da mesma cidade, o Belgrano. Eu joguei com ele no Belgrano, chegamos junto ao clube, contou o amigo Hernan, que pendurou as chuteiras este ano para dedicar-se exclusivamente ao agenciamento de atletas. O Belgrano é um clube muito grande que estava na segunda divisão. A gente chegou com o objetivo de subir para a primeira. Foi muito complicado porque levamos 4 anos para subir. Passaram muitos treinadores, muitos jogadores, trocaram dirigentes e eu e Pablo continuamos. A gente falava, abre aspas, temos que subir esse clube, temos que voltar à primeira divisão, fecha aspas. E no ano passado conseguimos, completou aí o amigo de Pablo Verrete. Pablo Verrete marcou 17 gols e foi artilheiro da competição, a campanha do acesso. Este ano, embora o Belgrano tenha encerrado a primeira temporada de volta à elite em 13º, novamente, ninguém marcou mais gols que ele. Pablo e Michael Santos, do Tajeres, que também esteve negociando com o Vasco, empataram na artilharia, ambos com 13 gols marcados. Daí surgiu o interesse de várias equipes, dentre as quais o Vasco. O clube do Rio de Janeiro ofereceu um projeto atrativo, esportivo e financeiramente o bastante para convencer Pablo, que quando pequeno não queria de forma alguma sair dos limites do seu povoado, a viver sua maior aventura. Ele nunca esteve tão longe de casa. Quando apareceu o Vasco, Pablo nem duvidou. Primeiro porque é um clube enorme e gigante. Tem um treinador como o Ramon,
que é um grande treinador, e havia uma promessa de que não mediram esforços para que o clube cresça em todos os sentidos e possa estar bem, como um clube grande que é. Então, foi tudo muito rápido, fechamos negócio em um dia, no outro fomos para o Brasil, contou Hernan antes de concluir. O Pablo está feliz, está curtindo a cidade, os torcedores o tratam muito bem, ele está desfrutando, disse aí o empresário do mesmo, né? Sus cruzamentos me enamoram. Pablo acostumou-se a ter os pais e a irmã por perto, onde quer que estivesse, até mesmo em 2014, quando jogou no Rangers de Talca, do Chile. Eles procuravam visitá-lo ao menos uma vez por mês, ainda que o dinheiro fosse apertado. Depois que o atacante casou-se com Jocelina, os pais ficaram mais tranquilos. Abre aspas, agora a função de acompanhá-lo é dela, acredita a mãe. A esposa e o filho, o pequeno Vitório, de 1 ano, chegaram ao Rio de Janeiro cerca de 3 semanas depois de Pablo e trouxeram junto o cachorro da família, batizado em homenagem à terra natal Domingo. História muito bacana, continua aqui o texto, mas é muito grande, né? Mas história muito bacana, tá lá no Globo, no GE, no Globoesporte.com, vá lá conferir aí mais detalhes dessa história do Pablo Verratti. O cara começou, rapaz, no futebol, pro futebol, né? Claro que 21 anos ainda tem uma vida inteira pela frente, evidentemente. Mas pro futebol já é considerado velho, né? Passou um perrengue danado, como vocês puderam acompanhar. E, cara, é um dos vencedores, né? É um dos vencedores aí dessa vida, né? Porque, sinceramente, as coisas que ele passou, a família dele passou, não é fácil não, gente. Né? Claro que bate aquela coisa, eu vou desistir, mas Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus não deixa a gente desistir, não. Por mais que tenha aí obstáculos e mais obstáculos, né? Mas Deus essas histórias mexem muito comigo, sinceramente. Essas histórias assim mexem muito comigo. Fala do Corinthians, Duílio admite responsabilidade e fala pela primeira vez sobre erros no Corinthians, abre aspas, escolhas ruins, fecha aspas, a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana sofrida a última terça-feira da derrota por 2-0 para o Fortaleza, garante que o mandato de Duílio Monteiro Alves termina sem nenhum título. Depois do jogo, o presidente falou no Castelão e pela primeira vez assumiu abertamente os erros que cometeu em 2023. No futebol, a gente não tomou as melhores decisões, por isso, tantos treinadores, se tivéssemos feito as melhores escolhas, não teríamos passado por tudo o que passamos, o que é o motivo realmente desta eliminação, como foi a da Copa do Brasil. Temos que seguir trabalhando com o Mano, que seja um caminho a percorrer para o próximo presidente ter melhores escolhas lá na frente, disse o dirigente corintiano. Duílio é o primeiro presidente do Corinthians sem título nos últimos 35 anos. O último havia sido Roberto Pásgua, que comandou o clube entre 1985 e 87, depois do bicampeonato estadual da democracia corintiana e antes do Paulistão de 1988. De lá para cá, o Timão teve 6 presidentes que saíram campeões, mas não no atual mandato. Sem Duílio, na verdade, sem dúvida, né? É isso. Não é talvez. Nós erramos nas escolhas. E por isso, tantos treinadores, a gente sabe que atrapalha. Sempre prezamos pelo tempo de trabalho, mas foi inviável a manutenção do tempo de trabalho porque erramos nas escolhas, infelizmente, repetiu Duílio Monteiro Alves quando questionado diretamente. Concordo que a eliminação reflete o ano. Parte de nós, do comando aí do futebol, não tivemos boas escolhas, erramos, tivemos que trocar no meio do caminho e o resultado está aí. No futebol, quando você faz tudo certo, já é difícil de ganhar. Quando você erra, é praticamente impossível. E nós erramos, não no planejamento, mas nas escolhas, completou aí o presidente.
Ele deixa o cargo na virada do ano. O sucessor ainda não está definido, pois o Corinthians passa por eleição presidencial em 25 de outubro, ou seja, ainda esse mês. Pois é. O bom aqui, e parabéns ao presidente, porque assim, não é fácil, gente. O Duílio é Corinthians de verdade, o Duílio é corintiano de verdade, né? Então assim, não é fácil também, a gente tem que ver esse lado, você pegar um clube com tantas dívidas como tem o Corinthians. Eu li uma entrevista do Salgado, presidente do Vasco, né, da Associação do Vasco, falando das dificuldades que ele encontrou quando assumiu o Vasco. Quando ele estava em campanha, o Vasco devia um valor. Quando ele assumiu, esse valor quase que dobrou a dívida, né? Então assim, e o que entrava era pouquinho. Você imagina gerir um clube, né? Para mim, para você, pode ser muito dinheiro, mas você imagina o cara gerir um clube com a dívida de quase 1 bilhão e a receita que entra quase 300 milhões só. Claro que esse dinheiro para mim e para você é muito grande, mas para um clube de futebol é muito, ainda mais endividado como era o Vasco, como é o Corinthians hoje. O Corinthians é um dos clubes que mais deve no futebol brasileiro, né? Por isso que assim, claro que ele mesmo assumiu que ele errou em algumas escolhas, errou em muita coisa, e isso é verdade, e que bom que ele veio a público depois de uma eliminação e falou. Porque nem todo mundo tem essa, né? Tem essa, não vou dizer que é esse cuidado, mas tem essa responsabilidade de assumir aquilo que você erra, quando você erra. E parabéns ao Duílio. Parabéns. Porque quando ele entrou no Corinthians, ele disse que ia fazer de tudo para que o Corinthians, para diminuir a dívida do Corinthians, e não conseguiu. E é louvável ele vir a público e dizer que errou em algumas escolhas, em tomadas de escolhas. Ele errou em muita coisa no Corinthians, isso é bacana, isso é legal, né? Legal. Não ganhou título? Tá. Não ganhou, fez uma péssima administração? Tá. Mas pelo menos admitiu. E hoje, aqui no Brasil, alguém admitiu alguma coisa? Vamos dar um exemplo. Quando o time do Corinthians, que é quem está falando do Corinthians, estava com o Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians passou do Estudiantes nos pênaltis, depois de perder de 1-0 no tempo normal, passando um sufoco, 4 bolas na trave, os Cássio salvando, etc e tal, como todo mundo acompanhou. Quando o Luxemburgo foi falar após o jogo, né? Luxemburgo, de admitir que o Corinthians foi mal, não fez isso. Não fez isso, né? Podia falar na coletiva, não, nós jogamos pessimamente hoje, não merecemos a classificação, né? Classificamos na sorte e na qualidade do goleiro Cássio. Por que não admitem, gente? Por que não admitem? E parabéns ao Duílio. Parabéns ao Duílio. Agora, Mano Menezes vai ter trabalho demais aí, viu? Vai ter muito trabalho. E o próximo presidente, idem. Próximo presidente que o Corinthians ter, eu sei que o torcedor do Corinthians não quer aceitar de jeito nenhum que o Corinthians vire SAF. Mas vou falar uma coisa para vocês aqui. Assim como aconteceu com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Vasco, quem mais aí? E outros clubes que viraram SAF. Se o Corinthians, presta atenção, hoje é dia 4 de outubro. Se o Corinthians não virar SAF, o Corinthians não consegue pagar as suas contas e entre elas a arena. O Corinthians está tendo muita dificuldade para pagar. Se o Corinthians não baixar a bola, fala o Corinthians, fala o torcedor do Corinthians também, tá? Se não baixar a bola, fala, opa, vamos dar uma recuada aqui para lá na frente, a gente dá aquela coisa de dar 2 passos para trás para depois você dar 5 para frente. Se não fizer isso, se o próximo presidente que entrar não convencer os bastidores do Corinthians, quem comanda o Corinthians, os bastidores ali e os torcedores,
que o Corinthians precisa virar SAF, como virou Atlético, Cruzeiro, Vasco. Senão o Corinthians quebra. O Corinthians vai quebrar. O Duílio é um bom cara. É um torcedor do Corinthians. Ele não conseguiu com todos os esforços que ele tentou. E a marca Corinthians é muito forte. E o Corinthians não conseguiu esse tempo todo, esses 3 anos de mandato do Duílio, um patrocinador tipo a Crefisa. Tipo a Crefisa no Palmeiras. Para ajudar o Corinthians a pagar suas dívidas. E não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque pro Corinthians não adianta. A dívida que o Corinthians tem, não adianta você conseguir um patrocinador para pagar 400, aliás, para pagar 10, 12, 15 milhões por ano. Não adianta. Você tem que conseguir um patrocinador tipo a Crefisa no Palmeiras, que vai ajudar a parcelar as dívidas do Corinthians, né, a longo prazo, como a Crefisa fez no Palmeiras, ajudou o Palmeiras, e vice-versa, evidentemente. Mas está longe do Corinthians conseguir isso. Se conseguir, aí beleza. Mas dificilmente vai conseguir. E se o Corinthians não baixar a bolinha, falar, não, o momento é ruim, vamos por esse caminho aqui porque não tem outro. Ou vocês acham que o presidente do Cruzeiro queria vender o Cruzeiro? O presidente do Vasco queria vender o Vasco? Vocês acham que o presidente do Atlético queria vender o Atlético? O futebol do Atlético? Do Bahia queria vender? Gente, não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. O Corinthians também não tem outro caminho. Na minha opinião. Queria até ouvir você que é corintiano, você que não é. Tem um espacinho aqui de comentários. Comente sobre esse assunto. Mas parabéns mais uma vez aí pro atual presidente Duílio Monteiro Alves, né? Do Corinthians, por ter sido realista. Porque hoje no futebol brasileiro é muita, né? É muita enganação. O cara chega, fala um monte de palavras bonitas e vai enrolando, vai levando. E ele não, na lata, nós erramos. Você vê que em todas as falas dele, ele fala, nós erramos. Então, parabéns aí ao presidente do Corinthians. E o Devinho, rapaz, o Davidson é demais, né? O Davidson tá cravando aí, rapaz, tá cravando a sua ida pro Boca Juniors. Davidson é demais, ele já cravou a sua ida pro Vasco, já cravou a sua volta pro Palmeiras, para outros clubes aí, né? Do futebol brasileiro. Davidson revela sonho em jogar no Boca Juniors. Abre aspas. Se La Bombonera gritasse meu nome, choraria. Fecha aspas. O Davidson no Boca Juniors? Será, rapaz? Se depender do atacante do Cuiabá, é uma relação que pode acontecer. O jornal Olé, da Argentina, publicou na última terça-feira, ou seja, ontem, uma entrevista com o jogador, que revelou o sonho em atuar pelo tradicional time do país vizinho. Espero poder jogar pelo Boca e ganhar Libertadores. Se La Bombonera gritasse meu nome, eu choraria. Se um dia o telefone tocar e me dizem, Davidson, venha jogar no Boca. Puf, com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, clube com o qual tenho contrato, mas falo pelo meu sonho de jogar pelo Boca. O centroavante citou o carinho pelo místico estádio, né? E por ídolos chineses como Maradona, Riquelme e Tevez. Ainda comentou da possibilidade de reeditar a dupla com Felipe Melo do Fluminense, que também simpatiza com o Boca. Eu realmente quero jogar no Boca. A verdade é que tenho muito carinho por La Bombonera por causa do Maradona e de tudo que ele fez pelo mundo. Também para todos os jogadores que jogaram no Boca. Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme. Para mim seria um sonho jogar no Boca com Felipe Melo, os dois juntos. Esse menino é muito doido, né, Ramba? Esse Davidson é muito doido. Goleador máximo da equipe mato-grossense no ano, com 15 gols em 36 jogos, o camisa 16 valorizou sua atual temporada e elogiou a cidade e o clube. Estou muito feliz. É uma cidade muito diferente das outras onde já joguei. Minha carreira chegou a um ponto em que
posso jogar e ao mesmo tempo aproveitar muito da minha família e entes queridos. Além do mais, ontem tive um dia de folga do clube e fui a um parque aquático com minha esposa e filhas. A verdade é que sou muito grato ao Cuiabá por me abrir as portas e por me permitir esse presente com minutos, gols e muita felicidade. Você tá muito feliz, você tá tão feliz que você tá querendo jogar em outro clube, né? Torcida liberta e seleção. Herói do Palmeiras na Conmebol Libertadores de 2021, Davidson admitiu torcida pela chegada do Palmeiras na final da atual edição contra o Fluminense, mas evitou falar sobre o campeão por conta das pretensões de seleção brasileira. A verdade é que é muito difícil para mim decidir. Atualmente, quero muito ir para a seleção e o Fernando Diniz é o técnico do Fluminense e do Brasil. Davidson é demais, né? Se ele ouvir que quero que o Palmeiras seja campeão, vai me tirar do elenco. Davidson é demais. Por fim, confirmou que alimenta a ambição em defender a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, mesmo tendo ficado de fora das 2 primeiras convocações. É um grande objetivo. Se eu continuar trabalhando do jeito que estou trabalhando, fazendo bem e marcando muitos gols, acredito que a oportunidade vai chegar. Há momentos para todas as coisas. Um dia isso vai chegar e tenho certeza que o Diniz está olhando para o jeito que estou jogando. Certamente, mais cedo ou mais tarde, isso acontecerá. O Davidson é uma figura, né, cara? O Davidson é uma figura maravilhosa, né? Você não consegue ter raiva do Davidson. Não tem como. Porque assim, no jogo, por exemplo, o cara tá lá marcando ele, né? Daqui a pouco ele faz alguma gracinha, faz alguma brincadeira com o cara começa a rir. Por mais que o cara seja aquele zagueirão brucutu, aquele zagueirão de antigamente, né? Brabo, aquela cara de brabo. O cara não aguenta, cara. O cara não aguenta. Agora essa questão que ele disse aqui, eu não vou falar que eu vou torcer contra o Fluminense na Libertadores, porque o Fernando Diniz, além de ser técnico da seleção, tá treinando também o Fluminense. Aí ele não quer torcer contra o Fluminense, porque aí o Fernando Diniz pode ficar chateado e falar assim, não vou levar ele para a seleção, porque ele estava torcendo contra o Fluminense. Oh, meu Deus do céu, mas esse Davidson é demais, né? Mas claro, né, rapaz, o Davidson vem fazendo realmente uma boa temporada, né? Eu ainda acho que Davidson merecia jogar num time com mais polpa aí do futebol brasileiro, eu ainda acho também. Acho que o Davidson, não para ser titular no Vasco, talvez no Fluminense, no Corinthians, qual mais clube aí? Talvez no São Paulo, né? Poderia dar, né? Ele poderia ir bem, né? Poderia ir bem, sinceramente falando, no Cruzeiro, poderia ir bem. Agora eu acho difícil o Boca contratar, apesar do Boca não ser aquele Boca mais de antigamente, mas ainda é um clube gigantesco, né? Eu acho difícil o Boca se interessar pelo Davidson, mas futebol, como eu digo sempre, as coisas mudam muito rápido, né? Falando no tricolor paulista, Lucas diz que tem muita chance de ficar no São Paulo em 2024. O atacante Lucas Moura afirmou que são grandes as chances dele seguir no São Paulo em 2024. O jogador tem contrato até dezembro deste ano e analisa a renovação de contrato. Não quero falar isso para não criar uma expectativa exagerada, mas claro que tem a chance de ficar, sim. Estou feliz, me sinto muito acolhido no clube. É um lugar que conheço bem, me dou bem com todo mundo. Eu amo estar ali. Faço o que eu amo no clube que eu amo, afirmou o jogador na festa do título da Copa do Brasil. Acordo aí com muita alegria para ir treinar, encontrar meus colegas de time, os funcionários do clube. Tem muita chance de eu ficar, agora vai depender do projeto. Eu sou um cara muito competitivo, eu vi essa possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, por isso retornei, acrescentou aí o Lucas. Lucas quer ter a possibilidade de brigar por títulos no ano que vem. Com a conquista da Copa do Brasil e a classificação para a Libertadores, São Paulo deve se reforçar ainda mais.
Se for para ficar, eu quero brigar por títulos, quero brigar pelo Brasileiro, pela Libertadores, novamente pela Copa do Brasil. Vai depender muito do projeto que o clube tem, ver o que eles têm na cabeça. A gente vai sentar com calma no momento adequado para conversar sobre isso, disse o jogador. A ideia da diretoria São Paulina é apresentar um contrato de 3 anos ao jogador. É o que eu estava lendo a matéria e pensando para falar para vocês. Se o São Paulo não deixar ninguém sair, quando eu falo ninguém, é manter a base, né? Porque não deixar ninguém sair numa janela aberta, ainda mais depois aí dessa dinheirama aí, vamos colocar assim, do mundo árabe, é difícil segurar jogador, né? Mas, se o São Paulo conseguir segurar os seus principais jogadores e for no mercado e fazer boas contratações, eu acho que o Lucas fica. São Paulo falar assim, ô Lucas, nosso projeto é esse, nosso objetivo é ganhar a Libertadores, lutar pelo Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Nosso objetivo é ser campeão o ano que vem também, de alguma competição, ou da Libertadores, ou de 2 competições, ou uma, enfim, lutar por títulos o ano que vem. Não só na conversa, né? Não só na conversa. E mostrar o projeto para ele. E atrás também, eu acho que o São Paulo já está indo atrás, evidentemente, né? De oportunidades aí para contratar bons jogadores que possam ajudar o São Paulo a conquistar mais uma vez a América. Aí, eu acredito que o Lucas fique. Porque quando o Lucas chegou e não falava essa questão de permanecer não, viu? Mas depois da conquista da Copa do Brasil, olha como as coisas mudam, né, gente? Olha como as coisas mudam. E o Lucas realmente, hoje é real a possibilidade do Lucas continuar no tricolor paulista. E eu acredito que fique, sinceramente. Endrick fica perto de bater meta de venda ao Real Madrid e outro bônus milionário ao Palmeiras. Endrick está próximo de aumentar o lucro do Palmeiras com a sua venda ao Real Madrid. O centroavante foi negociado com o clube espanhol por 35 milhões de euros, 194,9 milhões de reais, mas com o valor final podendo atingir os 72 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais na cotação da época de assinatura. Com o gol marcado no domingo, na derrota do Palmeiras para o Bragantino, Endrick chegou aos 8 gols na temporada, ficando apenas 2 de atingir novamente o gatilho previsto em contrato. As bonificações de todo o contrato podem render mais 25 milhões de euros ao Verdão. Endrick bateu a primeira meta em junho, quando alcançou 5 gols marcados no ano. A premiação por essa marca alcançada aí é de 2,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual. Até deixar o Palmeiras em julho de 2024, os gols marcados por Endrick podem render mais 25 milhões de euros aos cofres do clube. A cada 5 gols marcados por ele, limitados aí a 25 no período, o Verdão embolsa cerca de 13 milhões de reais. A maioria das metas previstas aí no contrato são consideradas com boa possibilidade de serem atingidas, já que estão atreladas ao desempenho de Endrick no Verdão e seu início na Espanha. Enquanto estiver no Palmeiras, os números dependem de feitos como jogos e gols. No Real, os bônus virão dependendo do desempenho da equipe espanhola. O Real vai pagar a parte fixa pela compra de Endrick em 2 parcelas. A primeira delas foi quitada em janeiro deste ano, enquanto a segunda será paga quando o atacante se apresentar no clube. De acordo aí com a legislação, ele só pode mudar para a Europa após completar 18 anos de idade, em julho de 2024. Endrick iniciou a temporada como titular do Palmeiras, mas acabou perdendo espaço no decorrer do ano. Até o momento, foram 40 jogos em 2023, sendo 19 deles como titular e 8 gols marcados. Desde que subiu ao profissional, o centroavante acumula 47 partidas, 11 gols e 1 assistência.
É o Endrick, né, rapaz? É o menino Endrick, que você vê, eu vejo o Endrick entrando assim nos jogos do Palmeiras, você vê um menininho, né, rapaz? Menino, né? Menino assim, parece que você tá assistindo o Palmeiras na divisão de base, né? E assim, que talento espetacular esse menino tem, né? Agora, vocês têm alguma dúvida que o Endrick vai conseguir bater essas metas no Palmeiras, com a camisa do Palmeiras e com a camisa do Real Madrid? Vocês têm alguma dúvida? Porque eu, sinceramente, não tenho. O Flamengo já tem um técnico, né, rapaz? Flamengo recebe o Sim de Tite para assumir o time ainda esse ano. Tite disse ao Flamengo que aceita assumir o clube já neste mês de outubro. Esse era o maior empecilho para a negociação avançar. Agora, as partes discutem as minúcias do contrato, que terá validade até dezembro de 2024, quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim. O projeto esportivo apresentado deixou Tite animado com a oportunidade de comandar o Flamengo. Apoiado pela família, o ex-técnico da seleção brasileira entendeu que assumir o clube agora é potencializar o ano de 2024. Tite terá consigo a comissão técnica que o comandou na seleção brasileira. Matheus Bach, César Sampaio e Kleber Xavier serão os auxiliares, enquanto Fábio Mosseregia assume a preparação física do quinteto. Manceregian, né? É o único com passagem pela Gávea. Trabalhou no rubro-negro em 2003. Desde que as conversas avançaram, o Flamengo e Tite colocaram a data FIFA, que começa dia 9 de outubro, como período ideal para iniciar o trabalho. O treinador vê a paralisação como um bom momento para conhecer o elenco e começar a implementar os métodos. Enquanto acerta os detalhes com o Flamengo, Tite precisa encerrar uma conversa com o clube de fora do Brasil. Desde que deixou a seleção brasileira, o treinador despertou interesse de alguns clubes estrangeiros, entre eles o Orlando City, que fez a abordagem mais contundente nas últimas semanas. Com o Sim de Tite, o Flamengo tem a expectativa de iniciar um novo ciclo já na segunda-feira que vem, quando se inicia a data FIFA. O jogo com o Corinthians garantem pessoas próximas à negociação, não é empecilho para o começo imediato. O gaúcho de 62 anos quer, na verdade, um tempo maior para preparar a equipe de olho nas próximas rodadas e não assumir o time poucos dias antes do duelo na Neoquímica Arena. Claro que ele não vai assumir, e evidentemente que ninguém vai, mas não seria bom para o Tite, né? Tite que recusou voltar para o Corinthians por 4 oportunidades. Aí o cara fecha com o Flamengo e vai jogar o primeiro jogo de estreia contra o Corinthians. Não, ficaria bom, né? Ficaria bom porque o torcedor do Corinthians que gosta muito do Tite, agora eu não sei, né? Depois dessas recusas aí, mas Tite tem uma história muito bacana no Corinthians, iria evidentemente xingá-lo, vaiá-lo, né? Nesse confronto. Falando em Corinthians, Corinthians lamenta a eliminação dura e cobra a reação do Corinthians. Na verdade, o Cássio, né, rapaz? O Cássio aí, goleiraço desse Corinthians, que tá chegando também na sua reta decisiva aí de carreira, fez uma cobrança dura, viu, rapaz, aos seus companheiros. Abre aspas, fazer o que não temos feito, fecha aspas. Cássio saiu desanimado da derrota do Corinthians por 2-0 para o Fortaleza ontem, terça-feira. O resultado no Castelão eliminou o Alvinegro da Copa Sul-Americana e o capitão cobra uma resposta no restante da temporada. Hoje é duro pela situação e tudo. Temos que seguir em frente, porque tem um monte de jogo pelo Brasileiro. É fazer o que a gente não vem fazendo, uma campanha mais regular para tirar o Corinthians de baixo e buscar os resultados, afirmou o camisa 12 ao canal SBT na saída do gramado. Cássio foi o melhor do Corinthians na derrota. Fez uma ótima defesa em chance de Iago Pikachu no primeiro tempo, mas no segundo tempo não teve o que fazer em finalizações a queima-roupa após falhas da defesa. O goleiro se aproximou do setor visitante do Castelão no apito final para aplaudir os torcedores. A torcida do Corinthians sempre está presente, independente do lugar.
A gente está triste e pede desculpa à torcida. É uma derrota dura, uma eliminação dura, até difícil de falar agora. É digerir e ver o que vem pela frente, disse o capitão do Corinthians. Corinthians, meu amigo, o problema é que o Corinthians no início do ano, eu, sinceramente, acho que tinha que, sabe, encerrar com o Fagner, Fábio Santos também. O Gil até que vem demonstrando qualidade, apesar da idade. Mas o time do Corinthians é muito envelhecido, gente. Muito envelhecido. O Corinthians não foi ao mercado contratar. Tudo bem. Eu disse aqui, vocês se lembram, quando a gente falou aqui da questão do Duílio, que admitiu seus erros no comando do Corinthians. Comando que eu digo na presidência do Corinthians. No comando mesmo, né? Admitiu seus erros. O Corinthians não tem grana. Falar também aqui, eu tenho um erro da minha parte, falar, Corinthians não foi ao mercado contratar. Contratar como? Até que fez muito, contratou o Matias Rojas por um valor muito alto, time que está muito endividado. Mas assim, o Corinthians é preocupante para as próximas temporadas. Eu acho que o Corinthians esse ano não cai. Eu acho que não cai. Eu acho, né? Mas o futebol, esse negócio de achar, às vezes a gente quebra a cara, né? Então, assim, os próximos anos do Corinthians, se não entrar um presidente com a mentalidade de, vamos fechar a casinha aqui, não vamos fazer loucuras, não vamos contratar jogadores de salários de 1,5 milhão, 2 milhões, não, vamos contratar jogadores, fazer um time, né? Um time que não tenha estrelas, mas um time forte. Forte que eu digo, um grupo forte. Usa a base, quando a gente tem uma base forte, contrata alguns jogadores que não sejam jogadores que ganhem salários absurdos, porque aí vai quebrar o clube. Mais do que já está. Faça um time modesto. Não tem problema se o Corinthians ficar 2, 3 anos sem ganhar título, não, gente. Não tem. O importante é o Corinthians respirar financeiramente. Aí, lá na frente, depois de você fazer um trabalho, né, de reestruturação financeira do Corinthians, reduzir faz que não o Flamengo fez, ou então vira SAF. Se não quiser levar tanto tempo assim, eu sei que o torcedor do Corinthians não quer ganhar título, então vira SAF, que aí resolve. Vira SAF e vende o futebol do Corinthians, né? Vende uma porcentagem do futebol do Corinthians. Aí, rapidamente, resolve essa questão financeira. Mas, assim não sendo assim, tem que em 2, 3 anos fazer um trabalho para que o Corinthians possa reduzir a sua dívida. E para isso tem que montar, não dá para reduzir a dívida e você contratar jogadores com salários absurdos. Não tem como, essa conta não bate. Então, para você fazer essa redução em 2, 3 anos da dívida do Corinthians e conseguir respirar, você tem que fazer um time modesto. Agora, a pergunta é, o torcedor do Corinthians vai aceitar isso? Você disputar Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e não chegar nas decisões, talvez não chegar nas decisões, porque de repente você pode chegar pela força do torcedor do Corinthians, como foi esse ano, quando a gente chegou na semifinal da Sul-Americana e da Copa do Brasil, né? Mesmo com esse time ruim, conseguiu chegar. Talvez você faça um time jovem, com um ou outro medalhão ali, mas sem nada de exagero, e você consiga chegar, e pode até ser campeão, surpreender e ser campeão, porque o Corinthians é um time que tem uma torcida muito forte, fanática, e principalmente jogando na arena, ele é muito forte. Então pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso. Brasil cai para a Alemanha e se complica no pré-olímpico do Rio de Janeiro. Não era um rival qualquer. Na briga por uma vaga para os Jogos de Paris, uma vitória sobre a Alemanha abriria um pouco mais o caminho. O início firme prometeu uma noite que não se cumpriu no Maracanãzinho. Depois de vencer o primeiro set, o Brasil se perdeu e não conseguiu mais fazer frente aos rivais. Em 3 sets a 1, né? Parciais de 21-25,
O Brasil venceu o primeiro, 25-19, 25-19, 28-26. A seleção de Renan Dalzotto conheceu sua primeira derrota no pré-olímpico do Rio de Janeiro. Se complicou aí a nossa seleção brasileira de vôlei, né, rapaz? Uma pena. Botafogo anuncia, na verdade, a demissão de Bruno Lage e oficializa Lúcio Flávio como interino. Bruno Lage não é mais o treinador do Botafogo. O clube oficializou a decisão em comunicado divulgado na noite de ontem, terça-feira, por meio das redes sociais. O treinador não resistiu ao empate diante do Goiás e a sequência de 5 partidas sem vitória. Além disso, a relação com o elenco ficou estremecida por ele ter tirado o Tiquinho Soares, principal jogador da equipe do time titular. Bruno Lage deixa o Botafogo com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 16 jogos disputados. A multa rescisória do treinador é de pouco mais de 4 milhões de reais. A equipe será comandada por Lúcio Flávio e terá o ex-zagueiro Joel Carli como auxiliar técnico contra o Fluminense no próximo domingo, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. O Botafogo é o líder da competição nacional. Assim, eu, Cristiano, se sou o presidente, dono do Botafogo, no caso como o John Textor, né? No vestiário, eu já demitia o Bruno Lage. Eu não sei, talvez tenha acontecido até mesmo no vestiário, né? Talvez tenha acontecido. Porque assim, o que o Bruno Lage fez, gente, o Botafogo estava jogando com o Luiz Castro assim, ó, certinho. Aí o Luiz Castro recebe uma proposta do futebol árabe e ele vai. Beleza, o torcedor entendeu, todo mundo entendeu. Aí o Botafogo, John Textor, traz o Caçapa, que chegou no Botafogo e falou assim, não, vou continuar jogando com o Botafogo assim. Não mexia na estrutura, deixou todo mundo assim. Só mexia quando alguém se machucava, terceiro cartão amarelo, não podia jogar, colocava um jogador e não mudava nada. O time continua jogando. Aí, o John Textor contratou o Bruno Lage, que tem uma fama, é grande, né? Um técnico grande na Europa. Não é um técnico qualquer. Mas só que chegou no Botafogo, ele achou que ele era o... Porra, né? Ele achou que ele era o cara mesmo. Não, vou mudar esse negócio aqui. Não, esse time tem que ter a minha cara. E nessa de ter minha cara, ele tira o principal jogador do clube, do time, que é o Tiquinho Soares. Como que você chega no Al Hilal, por exemplo. Vamos pro Real Madrid? Vamos pro Real Madrid? Você chega no Real Madrid, você tira Vinícius Júnior do time titular e deixa ele na reserva. Certamente você vai ser demitido se o clube não for bem. Ele tirou o Tiquinho Soares e colocou o Diego Costa. E pro azar dele, porque se o Diego Costa entra e mete 2 gols e o Botafogo ganha, ninguém ia reclamar porque o Tiquinho Soares ficou no banco. Tem isso também. Tem isso. Fala, caramba, você viu? O cara bancou o Diego Costa e o cara foi lá e fez gol. Ninguém ia falar, poxa, o cara deixou o Tiquinho Soares no banco. Ninguém ia falar isso. Mas ele deu azar de que o Tiquinho Soares, ele deixou o Tiquinho no banco, pegou um cara que é meia e colocou na lateral, sendo que no banco de reservas tinha um lateral, um jogador da função lateral, que é o de Plácido, né? Ah, Cristiano, o de Plácido não está muito bem, mas é da função. Você não pode deslocar um volante para ser lateral, sendo que você tem um lateral no banco. Então pega aquele cara e manda embora. Se aquele cara não serve, você tem que improvisar um volante na lateral direita e aquele cara que está no banco é um lateral de ofício e não coloca ele, então para que ele está no clube, cara? Então se ele não serve para o clube, tira ele e manda embora. Né? E além dele fazer essa mudança, ele pega e deixa Tiquinho Soares no banco. E pro azar dele, Diego Costa foi muito mal. Aí Tiquinho Soares entra no segundo tempo e faz um golaço. Aí arrebentou com ele ainda mais, né? E ficou insustentável mesmo, os jogadores não gostaram e o clima se perdeu. É isso que o clube tem que fazer, diferente do que fez o Flamengo.
briga lá no vestiário depois da partida contra o Atlético Mineiro, o pau comeu e o Flamengo demitiu só o preparador físico e deixou o negócio rolar. E deu no que deu. O Botafogo não, cortou o mal logo pela raiz. Antes que o mal aconteça, já dizia minha avó, corta pela... antes que o mal aconteça, você já corta, rapaz, pela raiz. Né? Então foi isso que o Botafogo fez e parabéns ao Botafogo. Porque tenho certeza, aliás, certeza não, né? Que futebol é uma coisa que não dá pra ter certeza, mas a probabilidade era muito grande de o Bruno Lage continuar e o Botafogo perder esse título. Pode perder ainda? Pode, que é futebol, né, gente? Pode perder ainda? Pode. Mas que com o Bruno Lage o Botafogo tinha uma probabilidade maior de perder o título, tinha. Né? E agora efetivou dois jogadores que conhecem o clube, já está no clube há muito tempo, na fase ruim e agora na fase boa, que é o Lúcio Flávio, ex-jogador do clube, e também aí vai colocar na verdade, né, o Carly, que tem uma história também muito bacana, ex-zagueiro do Botafogo, que se aposentou recentemente, acho que esse ano que ele se aposentou, né, e tem tudo para dar certo, para continuar dando certo aí no Botafogo. Gente, segura um pouquinho que eu volto já pra gente falar de Liga dos Campeões da Europa, falar também de Brasileirão e de Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, a eliminação do Corinthians na competição continental. Segura aí que eu volto já. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. A gente já volta para falar de Copa Sul-Americana. O sonho continua. Fortaleza vence o Corinthians e vai à final da Sul-Americana. Fortaleza fazendo história, né, rapaz? Pois é, o Fortaleza nem sempre é sobre... o futebol nem sempre é sobre justiça, mas nesta terça-feira, mais conhecida como ontem, na Arena Castelão, ele premiou quem tem mais projeto, mais time e mais preparo para ganhar um título internacional em 2023. O histórico Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda está na final da Copa Sul-Americana e vai tentar um título inédito no próximo dia 28 de outubro em Punta del Este, no Uruguai. O Leão venceu o Corinthians por 2-0 no jogo de volta das semifinais da competição, com apoio de quase 60 mil torcedores, pressão e gols de Iago Pikachu e Tinga. O duelo de ida tinha terminado em 1-1. A diferença entre os times em campo apenas reflete o que são os dois clubes hoje. De um lado, Fortaleza de Vojvoda se impôs na técnica e na organização, fruto de um trabalho de 2 anos e meio. Do outro, o Corinthians, que estreou Mano Menezes após uma experiência ruim com Vanderlei Luxemburgo, mas ainda não conseguiu absorver as ideias de um técnico em menos de uma semana de trabalho. Então, no fim, deu a lógica. Agora, na final, o Fortaleza espera o vencedor de Defensa e Justiça e LDU para buscar a maior conquista de seus 104 anos. Parabéns, então, ao Fortaleza. E é isso que o texto diz mesmo, viu, gente? Fortaleza hoje é muito mais time, não estou falando de grandeza, tá? Que fique bem claro isso, estou falando de time. Hoje, o projeto do Fortaleza é muito maior do que o projeto do Corinthians. Aliás, o Corinthians hoje não tem projeto. Cá pra nós, né? Vamos ser realistas. O Corinthians não tem projeto, né? Fortaleza era para ter ganho os 2 jogos, que aconteceu pelo menos um pênalti para o Fortaleza no jogo de ida, né? O adversário do Fortaleza sai na noite de hoje. Às 19 horas teremos jogo da volta entre Defensa e Justiça e LDU. Primeiro confronto, a LDU venceu por 3-0. Então, provavelmente, teremos aí uma decisão entre Fortaleza e LDU. Está marcado aí a final, como já disse, para o dia 28 desse mês, final desse mês de outubro. Vamos conhecer o campeão da Copa Sul-Americana. E claro que toda a nossa torcida, né, é pro Fortaleza. Lembrando a você que de repente ainda, né, não se lembra, é só um jogo, viu, gente? A final é só um jogo e será no Uruguai. Boa sorte então pro Leão, rapaz. O Leão do PC tá na final da Copa Sul-Americana.
Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, para você que está ligado com a gente. Ontem foi aberta a 31ª rodada da competição entre Mirassol, confronto, né? Entre Mirassol e Londrina. O Mirassol venceu por 2-0 com o resultado. Deixa eu ver a posição aqui do Mirassol. O Mirassol, cadê o Mirassol, gente? Cadê o Mirassol? O Mirassol assumiu a 7ª colocação com 49 pontos. O Mirassol ficou ali a 4 pontos do Guarani, que é o 4º colocado, ou seja, o Mirassol entrou também na briga aí por uma das vagas na Série A do ano que vem. É a Série B do Brasileirão. Falar para você que já da Conmebol Libertadores, hoje tem Internacional e Fluminense, mas antes a gente fala de Liga dos Campeões da Europa, fase de grupos, rodada 2 aí da fase de grupos, né? Já tivemos os seguintes jogos da competição que aconteceram ontem. Tivemos no grupo A equipe do Copenhagen perdendo para o Bayern de Munique por 2-1. O Manchester United perdeu para a equipe do Galatasaray em casa, lá no seu Old Trafford, por 3-2. Isso no grupo A. No grupo B, tivemos o PSV Eindhoven empatando em 2-2 com o Sevilha. O Lens venceu o Arsenal por 2-1. Isso no grupo B. No grupo C, tivemos o Union Berlim perdendo em casa para o Braga. E de virada, né, gente? Pois é, porque o Union fez 2-0. O Union Berlim fez 2-0 jogando em casa. E o Braga de Portugal foi buscar a virada 3-2. Isso no grupo aí do Real Madrid, que é o grupo C. Já o Real também venceu e também de virada fora de casa. Venceu o campeão italiano Napoli por 3-2. E um dos gols aí da vitória do Real Madrid foi do Rodrigo. Aliás, do Rodrigo não, rapaz. Do Vinícius, né? Do Vinícius. Vinícius, que sofreu uma contusão muito séria, voltou e marcou o gol aí. Um dos gols da vitória do Real Madrid por 3-2 fora de casa. Real Madrid lidera aí esse grupo C. Amanhã vamos falar mais de Liga dos Campeões da Europa. A gente vai passar tudo o que aconteceu e também falar da classificação. Mas hoje a gente fala só dos resultados. No grupo D, tivemos o Salzburg, que perdeu para a equipe da Real Sociedade em casa por 2-0. A Inter de Milão, em casa, bateu o Benfica por 1-0 no grupo D. Grupo E, hoje acontece movimentação nesse grupo. O Atlético de Madrid vai jogar contra o Feyenoord. E o Celtic, na verdade, né, vai receber a equipe da Lazio. No grupo F, teremos hoje o Borussia Dortmund contra a equipe do Milan. E o Newcastle recebe o PSG. No grupo G, teremos a equipe do Estrela Vermelha jogando contra a equipe do Young Boys. Também nesse grupo, teremos o RB Leipzig jogando contra o atual campeão Manchester City. No grupo H, teremos movimentação também nesta quarta-feira. O Royal Antwerp recebe a equipe do Shakhtar Donetsk. E o Porto duela em casa em Portugal às 16 horas contra a equipe do Barcelona pelo grupo H. É a situação da Liga dos Campeões da Europa. Claro que mais detalhes a gente traz aí, os resultados de hoje, classificação, como é que ficou aí a classificação dos grupos, né? Como que ficou, a gente traz para você amanhã aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é dia de Libertadores da América, jogo da volta entre Internacional e Fluminense. Primeiro confronto, as duas equipes empataram no Maracanã em 2-2. Hoje, quem vencer passa para a decisão da Copa Sul-Americana, da competição mais importante do nosso continente. Pois é, então vamos saber das coisas aqui das duas equipes, como que se prepararam, né? Estão se preparando aí para essa decisão de logo mais à noite. A bola rola às 9h30 da noite. Pois é, na quarta passada as equipes empataram em 2-2 no Maracanã. Ou seja, quem vencer será o primeiro time assegurado na final do torneio. Em caso de nova igualdade, a decisão será na cobrança de pênaltis. O Internacional entra em campo após levar 2-0 do Atlético Mineiro no Brasileirão no fim de semana. O
Colorado aposta na força do Beira-Rio, no qual está invicto pela Libertadores, para superar os comandados de Fernando Diniz e garantir a quarta final pela competição. São esperados 50 mil pessoas para empurrar os gaúchos e a expectativa de nova quebra de recorde de público. O Fluminense, que levou 3-0 do Cuiabá pelo Nacional, tem sofrido como visitante. São apenas 2 vitórias nas últimas 15 partidas fora de casa. Todavia, se apega ao fato no compromisso mais recente pela Conmebol Libertadores, longe de seus domínios, ter carimbado a vaga à semifinal ao derrotar o Olímpia por 3-1 no Paraguai. Cristiano, quem transmite aí esse confronto? A canal aberto será a TV Globo. E já para você que tem TV por assinatura, o Paramount vai transmitir aí esse confronto entre Internacional e Fluminense. Saber as escalações prováveis das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Internacional do técnico Eduardo Cudê. Para voltar à final, o Colorado aposta no oportunismo de Valência, no comando do ataque. O equatoriano tem 4 gols em 5 partidas. Alan Patrick, que marcou o segundo do time gaúcho no Maracanã, fará dupla com camisa 13 e organizará as jogadas. Recuperado de desconforto na região lombar, Rocher será o goleiro do Inter nesta noite. Provável escalação, então, do Colorado para o confronto contra o Fluminense do técnico Fernando Diniz, né, rapaz? Pois é. O Rocher no gol, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René. Johnny Arangues e também o Maurício e o Wanderson na frente. Alan Patrick e Ener Valência. Esse é o provável Internacional aí do Cudê, né, rapaz? Do Cudê, do técnico Cudê, do Eduardo Cudê, né? E o Fluminense? Vamos saber as coisas do Fluminense do técnico Fernando Diniz. O treinador tricolor tem 3 jogadores brigando aí, né? Brigando por 2 vagas no time para esta semifinal. Alexander, Ganso e John Kennedy disputam a posição entre si para começar a partida do Beira-Rio. Se colocar o meia e o atacante, Diniz repetirá quase todo o time do jogo do Maracanã. A única ausência entre os titulares é Samuel Xavier, que foi expulso na partida de ida e será substituído por Guga. Tão provável escalação do time do Fernando Diniz, no caso Fluminense, tem Fábio no gol, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André e Ganso, ou então o Alexander, Arias, Cano e John Kennedy na frente, ou então Alexander. Esse é o provável Fluminense para o confronto decisivo contra a equipe do Internacional no Beira-Rio. Meu amigo, é jogo para quem torce para o Fluminense, para quem torce para o Internacional, jogo assim de você né, ter coração forte, né, gente? Ter coração fortíssimo. Para você que não torce para nenhum dos dois, como é o meu caso, né? Torço para um bom espetáculo, para que a gente tenha aí uma boa partida e que as coisas se resolvam dentro de campo, sem interrupção de arbitragem, é o que eu imagino para esse confronto. Mas vai ser um jogão. Claro que vou acompanhar tudo e vou trazer para vocês amanhã, se Deus quiser, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Placar para esse confronto, eu acho que vai ser 1-1. E a gente vai conhecer aí quem vai passar, né, para a próxima fase, ou seja, para a decisão da Copa Libertadores da América, nas penalidades máximas. E nas penalidades máximas da quem? Aí eu não sei te dizer. Aí a gente tem que esperar o jogo. Eu acho que vai ser 1-1 esse confronto aí. 1-1. E aí a decisão vai para os pênaltis. E aí não dá para dizer, porque de um lado tem o Fábio, que é um goleiraço, vem fazendo uma história muito bacana no Fluminense. Do outro tem o Rocher, que chegou recentemente no Internacional, pegou a camisa de titular e não soltou mais, fazendo grandes defesas, e é um dos responsáveis por o Internacional, né, estar aí nessa semifinal contra a equipe do Fluminense. Até porque no jogo contra o River Plate, além de defender pênalti, ele fez o gol de pênalti que deu a vaga para a equipe do Internacional. Então é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta amanhã com mais informação, mais notícia de esporte, de futebol para você. Falando de Liga dos Campeões da Europa, tudo que vai acontecer, dessa decisão aí de semifinal
para escolher, para a gente saber quem vai para a final da Libertadores da América. A gente vai acompanhar tudo para trazer para vocês amanhã aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Lembrando que às 18 horas a gente volta com as informações, com as notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Se gostou, deixa aí o seu like, comente, compartilhe com seus amigos nos seus grupos das suas redes sociais, se inscreva no nosso canal que ajuda demais a gente. E não se esqueça de ir lá no sininho de notificações e escolher todas, para que o YouTube te avise sempre que subir aqui um vídeo no canal. O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo e aí você corre para cá para assistir e acompanhar as nossas informações. Beijão no coração, abraço para vocês também. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser, com muito mais informação. Dessa vez, as informações do nosso cotidiano, da nossa cidade, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. Beijo, abraço para vocês. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tamo junto!